Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja mais uma vez bem-vinda a esse canal. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco mais sobre o xamanismo, né? Mas não só sobre o xamanismo como espiritualidade, mas principalmente do xamanismo como um movimento cultural e como estilo de vida, tá? Recentemente uma pessoa comentou aqui nos meus vídeos, e isso é uma discussão que está muito atual, então é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar, sobre a questão da utilização do termo xamanismo, sobre se usar esse termo xamanismo não seria algo que acabaria apagando culturalmente os povos indígenas, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que quando a gente fala em xamanismo, a gente não pode dizer que xamanismo é só os povos indígenas, é só a espiritualidade dos povos indígenas, né? Está errado, né? Não é isso. Quando os antropólogos, né? Eu acho que eu já falei nesse vídeo aqui, que fala sobre o xamanismo, é um vídeo bem antigo. A palavra xamã, né, dos povos, acho que Tungues, da Sibéria, e eles utilizaram essa palavra, fizeram uma modificação dessa palavra e designaram, né, aí esse termo xamanismo para falar sobre a espiritualidade dos povos nativos, né? Não só dos povos nativos, mas uma espiritualidade que é a espiritualidade inata do homem, do ser humano, que é aquela espiritualidade que tem relação com a natureza, né? Uma espiritualidade voltada para a natureza, para uma relação de cultos agrícolas e tudo mais. Então, quando eles designaram esse termo, eles não quiseram dizer que, tipo, que todos os povos indígenas possuíam uma espiritualidade que era igual. Não é isso, né? Então, assim, eles encontraram pontos comuns entre todas essas formas de espiritualidade e religiosidade dos povos nativos de todos os lugares do mundo. E isso é um fato, isso não está errado, tá? Mas a gente querer achar que xamanismo é a religião dos indígenas, isso sim está errado, porque o xamanismo ele não é uma doutrina, a maioria dos povos originários eles não têm uma doutrina rígida com livros e coisas do tipo. Existem pontos comuns, porém existem as suas diferenças, né? Então, assim, a gente pode ver que a maioria deles são panteístas, né? Então, acreditam, né, nas forças da natureza como seres divinos. Isso é uma coisa geral, é global, em quase todos os lugares do mundo. Então, a gente entende, né, dentro da antropologia, que o xamanismo ele é a origem de todas as religiões. Né? Se você for olhar para todos os povos de todos os lugares, até os que são mais evoluídos tecnologicamente, né, os mais modernos, se você voltar lá no passado, você vai encontrar sociedades que tinham uma relação com a Terra, uma relação de espiritualidade com a Terra. Com a Terra, eu digo com a natureza de forma geral, com o Sol, com a Lua, com as colheitas e tudo mais. Então, não é errado usar esse termo, isso não invisibiliza os povos indígenas, desde que você não queira limitar a espiritualidade dos povos indígenas a xamanismo e dizer, o que o fulano faz é xamanismo, o que os Cariri faz é xamanismo, o que os Yawanama faz é xamanismo. Não, não é bem assim. O xamanismo é uma espiritualidade que, desde os povos das cavernas, a gente pode considerar como xamanismo, né? E a partir desse xamanismo se criaram várias formas de religiosidade, de relações com a espiritualidade, né? Então, de forma geral, dentro da academia se usa esse termo xamanismo. E assim, eu também sou meio contra esse academicismo exacerbado que existe hoje na nossa sociedade, mas a antropologia, diferente da sociologia, que é um estudo mais dedutivo, né? Que você estuda a sociedade a partir de você, porque você não vai a campo, né? O antropólogo, ele vai a campo. Então, assim, são pessoas que realmente se colocam ali, né, dentro do contexto, né, daqueles povos para viver como eles, para depois falar sobre isso, né? Então é diferente. Existe dentro do antropólogo um movimento assim de tentar se colocar de lado para experienciar conforme aqueles povos, para poder entender aquilo ali. Então, a antropologia, assim,
das ciências que estudam as sociedades, eu acho que é das mais humanas, assim, nesse sentido. Então eu não acho que usar essa palavra foi um meio de apagar a espiritualidade dos povos indígenas, sabe? Mas a gente também tem que entender que assim, os povos indígenas, muitos estão vivos, muitos existem, inclusive muitos existem em contexto urbano, né? Muitos são descendentes, né? E se autodeclaram como indígenas, né? Por, enfim, X motivos, mas o que eu quero dizer aqui é que se esses povos estão vivos, se eles existem, a gente não tem que ir lá para apontar para eles e falar, olha, fulano faz xamanismo, fulano faz xamanismo. Mas não, quando a gente tem contato com esses povos, a gente deve perguntar, né, deve chegar com humildade e perguntar, né, como ele quer ser chamado, enquanto povo, enquanto espiritualidade, né? Não ficar a gente dando nomes a eles, né? Isso foi feito num tempo muito antigo, essa classificação do xamanismo. É uma classificação para fins de estudo, mas o xamanismo acabou se tornando um movimento cultural, né? E quando eu falo de xamanismo enquanto estilo de vida, que é uma coisa que eu queria falar aqui, é porque quando você começa a vivenciar essa espiritualidade, que gera uma relação direta com a terra, com a natureza, com os animais, com o todo, naturalmente vai se criando uma nova cultura, né? Muda-se tudo, muda-se as profissões, as formas, né, de obter sustento, né, não vou falar nem renda, porque existem comunidades hoje que não trabalham praticamente mais com dinheiro, que eles só trocam serviços, trabalham na terra, então assim, muda-se a relação com a forma de obter sustento, muda-se as relações sociais, as relações afetivas, né, a relação com o território, com a moradia. Hoje existem construções ecológicas, né? Hoje existem pessoas que vivem em sistemas de comunidade, ou seja, a terra pertence a todos e todos, né, trocam serviços e colaboram mutuamente. Então, assim, existe uma nova cultura que surge a partir do xamanismo, da ideia do xamanismo, da ideia do praticar o xamanismo. E dentro dessa ideia do praticar o xamanismo, existe tanto você estar inserido em uma cultura de um povo indígena, onde você de alguma forma foi acolhido por aquela cultura, ou por ser um descendente, ou por uma afinidade, e ali você aprendeu com aquele povo, e aí você pratica um xamanismo considerado tradicional, né? Que você não precisa dar esse nome de xamanismo se você não quiser, mas você pode colocar a espiritualidade do povo X, ou o nome que eles queiram dar. Né? E existe um outro caminho, que é o caminho do neo-xamanismo, que é você vivenciar essa relação com a terra e você, a partir daquilo que a gente conhece, né, dos povos nativos em geral, de todos os povos do mundo, a gente, a partir dessa inspiração, né, dessas culturas, a gente criar a nossa própria cultura. A partir da nossa intuição e dessa inspiração, a gente criar meios de se conectar com a terra, com a espiritualidade, desde que a gente não queira, né, fazer o que a gente chama de apropriação cultural, que é pegar uma cultura de um povo indígena e trazer isso para a nossa vida como uma forma de comércio, como uma forma de se aparecer, de ser poderoso, de dominar outras pessoas, enfim, de coisas desse tipo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, quando eu falo em inspirar, é porque sim, porque inspira. Quando você olha para trás e vê que existiam povos que viviam, por mais que eles tivessem ali seus conflitos, eles viviam uma relação mais saudável com a terra, com a natureza, com os animais. Então, isso, de certa forma, inspira, né? E muitos fazem parte da nossa ancestralidade, né? Se a gente for olhar para trás, às vezes não está nem tão distante. A gente não pode, né, realmente adentrar ali no campo do outro querendo ganhar alguma coisa em cima. Isso não é legal, tá? Mas você querer vivenciar uma espiritualidade em conexão com a terra e você se inspirar naquilo que você estuda, naquilo que você conhece, com muito respeito, né? E lembrando que é muito importante a gente estar sempre se posicionando, né, de políticas favoráveis aos povos originários, porque por mais que a gente pode dizer, eu gostaria de viver em comunidade, eu gostaria de viver numa área rural, eu gostaria de viver em conexão com a terra, tá, mas e aqueles que já estão vivendo, eles estão perdendo seus territórios e vocês estão fazendo alguma coisa por isso? Então, assim, é importante a gente tomar posição política, social, né, favorável, né, aos povos originários, aos povos
quilombolas também, né, as minorias de uma forma geral, para que eles permaneçam com seus territórios, para que eles possam preservar a sua cultura e o seu modo de vida original. Porque é irônico, é hipócrita você querer almejar, você ter esse estilo de vida, e para aqueles que ainda tentam preservar esse estilo de vida, você não tá nem aí para eles, entendeu? Então, assim, acaba se criando, sim, uma nova cultura, de certa forma. E falando dessa parte de movimento cultural, estilo de vida, a gente vê que tem pessoas, às vezes, que criticam, né? A pessoa que usa cocar, que pinta o rosto, querendo dizer que tá se fantasiando de índio e tal. Uma pessoa que pratica o xamanismo e vai para rituais e, de repente, sei lá, tá com uma peninha na cabeça, ou tá com uma roupa assim, tipo, nossa, olha a roupa da pessoa, parece um índio, né? Mas sabe, toda a nossa cultura é uma cultura eurocêntrica. Eu gostaria que vocês pensassem com muito carinho sobre isso, tá? Toda a nossa cultura é uma cultura eurocêntrica. As pinturas que nós fazemos no nosso rosto são baseadas em uma cultura eurocêntrica. A forma que a gente arruma nosso cabelo é baseada numa cultura eurocêntrica. As vestimentas que nós usamos são baseadas numa cultura eurocêntrica. Os veículos que nós utilizamos, as casas que nós moramos, as coisas que nós compramos, as comidas que nós comemos. Então, se a gente quer se descolonizar, isso envolve se encontrar dentro de uma nova cultura, né? Então, assim, por que tá errado quando a pessoa quer pintar o rosto ou quer usar um cocar, né? Desde que essa pessoa saiba o que aquilo ali significa para ela ou para determinado povo que fez aquilo ali, tenha respeito, reverência, esteja se posicionando, né, politicamente pró esses povos. Mas será que não é mais incoerente a gente entrar nesse caminho e a gente querer continuar sendo essa pessoa colonizada, né, toda eurocêntrica, né? Então, assim, de repente eu começo a vivenciar aí o xamanismo, começo a tomar ayahuasca, aí eu começo a querer plantar, e aí eu quero morar na natureza, e aí eu quero modificar meu estilo de vida para eu ter uma vida mais saudável, mas aí agora eu quero continuar usando salto alto, eu quero continuar usando calça jeans, entendeu? E roupa apertada, e vou fazer chapinha no meu cabelo, e vou passar um monte de maquiagem assim, tipo, bem eurocêntrica, entendeu? Vou botar uma lente azul. Não é criticando as pessoas que fazem isso, pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer aqui. Descolonizar é desconstruir toda essa cultura, sabe? É desconstruir toda essa cultura. Então, se você está desconstruindo essa cultura, alguma coisa tem que ser colocada no lugar, né? Então, acho que nesse ponto é muito importante a gente buscar nossas origens, a gente entender de onde que a gente veio, né? De onde veio nossos ancestrais, olhar para nossa história, saber se nós temos povos negros, né, na nossa história, se nós temos povos indígenas, que povos eram esses, né? Onde eles viviam, qual é a sua língua, qual era a sua cultura, quais eram suas medicinas, né? Se voltar para esses povos, aprender com eles, se possível, né? Se você for uma pessoa totalmente, né, com toda a ascendência europeia, mas você quer modificar, né? Você quer se descolonizar também, porque em algum momento ali aqueles camponeses também foram jogados para a margem da sociedade, mas existiu esses povos originários também. Então, você se voltar para uma cultura pagã, mesmo que seja de origem europeia, acaba modificando sim o seu estilo de vida e a sua cultura. E cultura não é só as músicas que a gente ouve, os lugares que a gente vai, as comidas que a gente come, mas também é a nossa forma de se expressar no mundo, as nossas expressões, as nossas gírias, as nossas roupas, o nosso cabelo, os nossos acessórios. Então, assim, quando você vê uma pessoa, né, que pratica o xamanismo e tal, e que ela estiver usando um acessório de penas, né? Claro, gente, não vamos também matar os bichinhos, vamos saber a origem das coisas para não fazer esse tipo de coisa ruim com os animais também, tá? Mas a pessoa gosta de se vestir, né, de uma forma diferente, né? Dessa vez vamos pensar melhor, sabe? Porque por que a gente se veste assim? A gente se veste assim porque um dia veio alguém aqui e colonizou a gente, entendeu? Então, assim, deixa as pessoas serem do jeito que elas querem, sabe? Eu também já tive esse mesmo julgamento. E a gente sabe que tem muita gente rica, né, que toma ayahuasca, né, que paga por ayahuasca. Tem muitos espaços que cobram super caro. E às vezes são pessoas até conservadoras, que não estão nem aí pra causa indígena, sabe?
e só querem se fantasiar mesmo. Pode ser, sim, existe esse lado, infelizmente existe. Mas eu, como uma pessoa pobre, tipo, eu não tenho acesso aos povos originários, muitas vezes, porque existe um movimento muito forte de neocolonialismo, onde os próprios indígenas, muitas vezes, já houve relatos de pessoas que se sentem exploradas, sim, por causa dessa demanda de medicinas e de precisar fazer isso, né, para se sustentar. Então, assim, você precisa pagar para ter uma cerimônia com os indígenas, e não que eles sejam obrigados a ficar recebendo pessoas de fora da sua comunidade de graça, eles não são obrigados realmente, e a gente tem obrigação de ajudar eles, sim, né? Mas quando se torna uma demanda muito grande e se torna uma coisa comercial, esse capitalismo mesmo em torno das culturas indígenas e do comércio das medicinas, isso fica uma coisa realmente ruim. Então, muitas pessoas não vão ter acesso a povos indígenas. Eu já conversei com pessoas de outros estados que também dizem que não têm acesso hoje aos povos indígenas, à cultura deles. Então, se você quiser criar a sua própria cultura, tudo bem. Se você quiser pintar seu rosto, se você intui algum símbolo, alguma coisa e aquilo é importante para você, você se sente bem assim, sabe? Isso é importante, que a gente consiga se expressar na sociedade sendo aquilo que a gente é, né? E que a gente consiga desconstruir e se descolonizar, né? Independente de quais meios. E eu penso que da mesma forma que um dia esses povos aprenderam a sua cultura com a espiritualidade, se foi canalizado ou não, e se criou as línguas, as pinturas, né? Toda a sua forma de artesanato. Se a gente realmente a longo prazo, em gerações, começa a viver em conexão com a Terra, talvez a gente também, né, acesse coisas novas, ou talvez a gente recrie, né, ou resgate coisas da nossa ancestralidade que ainda está com a gente, que ainda é viva na nossa genética, né? Mas talvez a gente simplesmente recrie coisas novas, né? Hoje a gente está com um copo tão cheio, né, da cultura que a gente vê nas redes sociais e na TV e nos outdoors e nas lojas e nas mídias o tempo todo, que a gente não tem espaço para criar, né, para canalizar uma coisa nova. Mas isso é totalmente possível. Então acho que em gerações a gente modificando o nosso modo de vida, né, as nossas construções, a nossa relação com o outro, né, vivendo em comunidades e tendo uma relação de espiritualidade, de reverência com a terra, talvez se criem novas vestimentas, novas pinturas, novas artes, novos artesanatos, novos ou antigos, talvez sejam canalizados também do universo ou da nossa ancestralidade, não sei, gente, mas eu acho que nós estamos numa transição de era e uma nova cultura está se formando, então é importante que a gente tente ao máximo não ser preconceituoso, né, com nenhum tipo de expressão, principalmente da expressão daquilo que é do nosso corpo, sabe, da vestimenta, do cabelo, da roupa, do acessório, principalmente com relação a isso, para que a gente não crie bloqueios nas pessoas também, porque não é fácil você de repente querer ser diferente daquilo que te foi imposto a sua vida inteira. E que se a gente vê uma pessoa aí na rua de cocar ou com um poncho, sabe, peruano e tudo mais, que a gente possa pelo menos conversar e dialogar com essa pessoa para saber se ela entende mesmo, se ela tem uma relação de identidade, de espiritualidade, né, com aquela vestimenta, com aquilo que ela expressa, né? Porque às vezes ela pode ter e a gente não sabe, e às vezes ela não tem, mas às vezes no diálogo a gente consegue desconstruir e descolonizar um pouco aquela pessoa para que ela reflita, né, sobre a apropriação cultural, sobre o comércio espiritual, sobre a necessidade de estar apoiando os povos originários também. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se tiverem dúvidas, comentem aqui, curtam, compartilhem com seus amigos, continuem comentando para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, sou muito grata e até a próxima. Arroba.